Sexta semana da Páscoa, primeira leitura. Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu, e todos os de tua família. Leitura dos Atos dos Apóstolos, 16, 22, 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu, e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e, imediatamente, foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Reflexão sobre a primeira leitura. Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu, e todos os de tua família. Atos 16, 22, 34a. Narrativa poderosa de Atos dos Apóstolos. 16, 22, 34. Não é apenas um relato de livramento sobrenatural, mas uma profunda revelação do agir de Deus nas horas mais sombrias da vida humana. Neste trecho, vemos Paulo e Silas injustamente presos, açoitados, humilhados. E ainda assim, em meio à dor, à escuridão da prisão e à injustiça, eles escolhem cantar e orar. Aqui, já somos confrontados com uma verdade radical. A fé cristã não depende das circunstâncias, mas de uma confiança inabalável em Deus. A fé que canta no sofrimento. Paulo e Silas mostram uma espiritualidade que transcende o sofrimento. Eles não esperam a libertação para louvar. Eles louvam antes do milagre. Isso é teologicamente revelador. O louvor em meio à dor é uma arma espiritual que rompe cadeias invisíveis. Como o próprio salmista declara: "Deus habita entre os louvores do seu povo." Salmo 22, 3. Ao escolherem adorar a Deus em meio à aflição, eles transformam a prisão em um altar e as feridas em oferenda de fé. O terremoto da graça a Deus responde com um terremoto. Mas não um terremoto comum. Este não destrói, liberta, não devasta, salva. Ele é o símbolo do impacto que o reino de Deus provoca quando irrompe na realidade. As portas se abrem, as correntes se soltam, mas ninguém foge. O milagre não é apenas físico, é espiritual. Paulo e Silas não correm para a liberdade, porque compreendem que há uma missão maior. Ali está um homem, o carcereiro, que precisa ser alcançado pela salvação. A salvação do carcereiro. Um novo Pentecostes doméstico. A pergunta do carcereiro ecoa como um grito de muitos corações até hoje. Senhores, que devo fazer para ser salvo? É uma pergunta existencial, teológica e urgente. E a resposta é clara, direta e profundamente cristocêntrica. Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu e toda a tua família. A fé no Cristo ressuscitado é a porta de entrada para a salvação, e essa fé, quando sincera, tem poder de transformar lares inteiros. Neste momento, a casa do carcereiro torna-se uma nova sala do cenáculo. Ele lava as feridas de Paulo e Silas, e, em troca, recebe a água do batismo.
É uma inversão divina. Quem deveria ser o opressor, torna-se servidor. A graça faz do carcereiro um discípulo, e de sua casa, uma igreja doméstica. A alegria que invade seu lar é o sinal de que o reino de Deus chegou ali. O poder transformador da fé familiar, essa passagem, reforça o papel central da fé dentro do lar. Não é uma experiência isolada, mas coletiva. Quando a cabeça da casa crê, há um impacto espiritual que atinge todos os membros. Isso nos recorda a promessa divina. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A fé cristã, quando vivida de forma autêntica, contagia, transforma e dá novo sentido à vida cotidiana. O carcereiro foi salvo, mas não sozinho. Sua família também foi alcançada, e juntos celebraram a alegria de crer. Aplicação espiritual para hoje. Quantos hoje estão como aquele carcereiro, guardando prisões internas, desesperados, temendo o pior? Quantos se encontram à beira do desespero, acreditando que tudo está perdido? A mensagem desta leitura é uma resposta divina. Não te faças mal algum. Há esperança. Há salvação. Há um Deus que rompe cadeias, que abre portas e que oferece redenção, não apenas a indivíduos, mas a famílias inteiras. E há ainda algo mais. Mesmo quando tudo parece trancado, frio e sem saída, Deus é capaz de intervir com poder. Ele não apenas salva, ele transforma o cenário. Deus não apenas tira Paulo e Silas da prisão, ele coloca dentro da prisão um altar de adoração, uma escola de discipulado e um centro de batismo. Conclusão. Um chamado à fé que alcança lares. Este texto é um convite. Um apelo à fé. Viva, concreta, ousada. Um chamado para que pais e mães levem Cristo aos seus lares, para que a fé não seja apenas um sentimento, mas uma decisão. Crer em Jesus não é apenas uma experiência emocional. É um passo racional e espiritual que abre as portas da salvação. E, assim como naquele cárcere em Filipos, hoje o mesmo Jesus continua a visitar lares, curar feridas, libertar almas e fazer da dor um instrumento de ressurreição. Que esta leitura nos inspire a crer, mesmo na prisão, mesmo no açoite, mesmo na noite escura. Porque ao crer, não apenas somos salvos, mas tornamo-nos instrumentos da salvação de muitos. Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu e todos os de tua família. Que essa promessa nos leve a confiar, a perseverar e a proclamar, até que todas as cadeias sejam quebradas e toda a casa seja um lar de fé. Salmo responsorial. Senhor, me estendeis o vosso braço, e me ajudais. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos aleluia, aleluia, aleluia. E ante o vosso templo vou prostrar-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque fizestes muito mais que prometestes. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Aleluia, aleluia, aleluia. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Erre aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Evangelhos e eu não for, não virá até vós o defensor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 16, 5, 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora, parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for,
não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Reflexão sobre o Evangelho. Se eu não for, não virá até vós o defensor. João 16, 5-11 Este trecho do Evangelho segundo João nos insere num momento profundo e delicado do ministério de Jesus. A despedida. É um tempo de transição, de silêncio que antecede a cruz, de coração apertado. Jesus está preparando os discípulos para a sua partida, mas ao mesmo tempo revela que essa ausência física será paradoxalmente o início de uma nova e mais poderosa presença, a do Espírito Santo, o defensor. A ausência que prepara a plenitude, frase central deste Evangelho. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Carrega um paradoxo espiritual. Para que o Espírito Santo venha habitar de maneira plena no coração dos fiéis, é necessário que o Cristo glorificado retorne ao Pai. Isso nos revela uma pedagogia divina. Há momentos em que a ausência aparente de Deus é, na verdade, preparação para uma presença mais profunda e transformadora. A ascensão de Jesus não é abandono, mas uma ascensão para reinar e enviar o Espírito que estaria em todos e por todos. O Espírito como defensor, Paráclito. Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito, termo grego que pode ser traduzido como advogado, defensor, consolador ou intercessor. É aquele que está ao lado, que conduz, que consola, que fala em nosso favor e que nos ensina todas as coisas. A vinda do Espírito é a garantia de que não seremos órfãos. Jó 14, 18. É Ele quem nos fará compreender a verdade de Cristo em sua plenitude, inclusive nos momentos mais difíceis da vida, quando a fé parecer ofuscada pela dor. A missão do Espírito. Convencer o mundo Jesus revela a missão do Espírito. Demonstrar ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Aqui, temos uma visão trinitária da salvação. O pecado, porque não acreditaram em mim. O maior pecado não é simplesmente moral, mas espiritual. É a recusa em crer no Cristo enviado por Deus. A incredulidade é uma cegueira que impede o coração de ver a salvação que já chegou. A justiça. Porque vou para o Pai. A justiça verdadeira não é aquela dos tribunais humanos, mas a de Deus, que se manifesta na glorificação de Jesus. A ressurreição e ascensão de Cristo são a prova de que Ele é o justo e que sua missão foi plenamente aceita pelo Pai. O julgamento. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Aqui, Jesus revela a derrota definitiva de Satanás. O julgamento final já começou com a cruz e a ressurreição. O Espírito nos convence de que o mal não tem a última palavra. O reino de Deus triunfa. Uma pedagogia da esperança. O texto é marcado por uma tensão entre tristeza e esperança. Os discípulos estão entristecidos com a iminente partida de Jesus, mas ele os convida a olhar além do momento presente. Assim também nós, muitas vezes, nos deixamos dominar pela tristeza diante das ausências, perdas e silêncios de Deus. Mas a fé nos ensina que muitas vezes é preciso deixar partir o que é visível para receber o invisível, mais profundo e eterno. O Espírito Santo não é uma compensação pela ausência de Jesus. Ele é a continuidade da presença de Cristo de forma ainda mais íntima e poderosa. É o próprio Jesus agindo no interior dos corações, revelando sua verdade, iluminando a mente, consolando a alma e fortalecendo na missão. O Espírito no hoje da Igreja. Essa promessa do Evangelho não é apenas um evento passado. É uma realidade presente. O Espírito continua vindo, continua convencendo, continua agindo na Igreja e no mundo. Ele nos conduz à verdade, nos lembra tudo o que Cristo ensinou, Sef Taos e Mujune 14, 26, e nos prepara para o julgamento final, onde a justiça divina se manifestará.
plenamente. Cada vez que buscamos discernimento, que oramos com fé, que perdoamos, que lutamos pela justiça, é o Espírito que está operando em nós. É Ele quem sustenta os mártires, quem dá sabedoria aos simples, quem gera unidade onde há divisão, paz onde há guerra e fé onde há dúvida. 6. Conclusão. Viver no Espírito, testemunhar Cristo, este Evangelho, é um convite à confiança. Mesmo quando não vemos, mesmo quando sentimos a ausência ou o silêncio de Deus, devemos lembrar: o defensor está a caminho. E se já cremos, ele já está em nós. O Espírito é aquele que dá coragem em meio às perseguições, que fortalece o testemunho, que impulsiona a missão da Igreja. Viver este trecho do Evangelho é permitir que o Espírito Santo nos convença, dia após dia, de que o pecado não tem domínio, que a justiça de Deus prevalece e que o mal já foi derrotado. É abrir-se a uma nova forma de presença divina, uma que não se vê com os olhos, mas que transforma o coração e impulsiona a alma a viver como verdadeiro discípulo de Cristo. Que possamos dizer hoje: vem, Espírito Santo, defensor divino, convence-me da verdade de Cristo, sustenta minha fé nas noites escuras e conduz-me à justiça que vem do alto.